Nessa videoaula nós vamos discutir a respeito da seguinte questão. Por que apesar da frequência de contrações fibrilatórias anárquicas atriais chegar a cerca de 400 a 600 por minuto, a frequência cardíaca se eleva, mas apenas para cerca de 90 a 160? Ou dito de outra forma, por que a fibrilação atrial não se espalha para os ventrículos, levando a uma fibrilação ventricular? Para que nós possamos discutir a respeito, é necessário lembrar a estrutura histológica do músculo estriado cardíaco e a respeito da estrutura e do funcionamento do sistema de excitocondução cardíaco. Tanto as células musculares estriadas esqueléticas como as células musculares estriadas cardíacas apresentam estriações transversais quando são vistas ao microscópio. Isso porque tanto as fibras musculares, que são as células musculares estriadas esqueléticas, quanto os miócitos, que são as células musculares estriadas cardíacos, apresentam no seu citoplasma uma série de estruturas denominadas miofibrilas, que são formadas por proteínas contrácteis, principalmente actina e miosina. Logo, o processo de contração muscular nas células musculares esqueléticas e nas células musculares cardíacas é basicamente o mesmo. A sequência de eventos que são necessários para que haja contração muscular é mostrada no esquema a seguir. Inicialmente é necessário que o miócito dispare potenciais de ação. Na imagem você pode observar um potencial de ação de uma fibra muscular esquelética e o potencial de ação de um miócito. A principal diferença é a presença de uma fase denominada fase de platô. Basicamente, essa fase de platô é causada pela entrada de cálcio no citoplasma do miócito. Essa entrada de cálcio, por sua vez, faz com que o retículo endoplasmático do miócito libere mais cálcio. Esse retículo endoplasmático funciona como um depósito intracelular de cálcio. Com isso, aumenta a concentração de cálcio no citoplasma do miócito, e isso faz com que a actina do filamento fino interaja com a miosina do filamento grosso. Isso causa o encurtamento da miofibrila e o encurtamento do miócito, que leva à contração muscular. Uma peculiaridade do músculo estriado cardíaco é a presença dos chamados discos intercalares. Esses discos intercalares são manchas escuras que aparecem quando nós observamos o músculo estriado cardíaco no microscópio óptico. Uma análise da biologia molecular dos discos intercalares mostra que eles são formados por uma série de especializações de membrana, dentre elas as chamadas junções comunicantes. As junções comunicantes são formadas por complexos proteicos que constituem um canal que atravessa a membrana de dois miócitos adjacentes, fazendo com que haja uma continuidade entre os seus citoplasmas. Com isso, se um miócito disparar potenciais de ação, a tendência é que esse potencial de ação se espalhe para os miócitos que estão conectados a ele. Logo, quando um miócito contrai, a tendência é que todos contraiam ao mesmo tempo. É isso que está por trás da propriedade que apresenta o miocárdio de funcionar como um sincício. Estruturas sinciciais são aquelas que funcionam como um todo. Agora vamos pensar no seguinte: se os miócitos tendem a contrair todos ao mesmo tempo, já que estão conectados através dos discos intercalares, por que os átrios contraem um tempo diferente dos ventrículos? Na verdade, isso acontece porque o pericárdio e o esqueleto fibroso do coração, especificamente o anel fibroso atrioventricular, isolam aquela porção de músculo que constitui os átrios daquela porção de músculo que constitui os ventrículos. Isolam, inclusive, eletricamente. Por isso nós vamos dizer que existem, na verdade, dois miocárdios funcionalmente distintos: o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular. Agora nós precisamos compreender os processos que levam à contração fisiológica do miocárdio para entender como é que os átrios podem contrair num tempo diferente dos ventrículos. E para isso, nós vamos ter que compreender
a estrutura e funcionamento do sistema de excitocondução cardíaco. O sistema de excitocondução cardíaco é formado por uma série de estruturas que, na verdade, são grupos de miócitos modificados que têm a função de gerar e propagar, transmitir potenciais de ação através do miocárdio. São eles que geram os processos de sístole e de diástole do coração. Na imagem, você pode observar quais são essas estruturas que constituem o sistema de excitocondução cardíaco. A primeira estrutura é denominada nó ou nódulo sinoatrial, também conhecida como nó sinusal. Ela está localizada na parede do átrio direito, perto do ósteo da veia cava, que é onde as veias cavas desembocam no coração. Essa estrutura tem a capacidade de disparar potenciais de ação de forma automática. Por isso, o nó sinoatrial é considerado um marcapasso fisiológico do coração, porque os potenciais de ação que são gerados ali vão se espalhar pelo coração inteiro. Assim que o nó sinoatrial dispara potenciais de ação, esses potenciais de ação se espalham pelos átrios, que são uma massa pequena de músculo, e os átrios contraem. Em seguida, esses potenciais de ação, já que o miocárdio atrial está isolado do miocárdio ventricular, só vão conseguir atravessar para os ventrículos através de uma região denominada nó atrioventricular. O nó atrioventricular está localizado perto do anel tricúspide, na parte baixa do septo interatrial. Ele é a única região através da qual, em condições fisiológicas, os potenciais de ação gerados pelo nó sinoatrial podem se propagar para o ventrículo. Então, a função básica do nó atrioventricular é transmitir potenciais de ação gerados nos átrios para os ventrículos. Em condições onde a função do nó sinoatrial não está ocorrendo de forma adequada, o nó atrioventricular também pode disparar potenciais de ação de forma automática, numa frequência mais baixa do que o nó sinoatrial, mas ele pode, nessas condições, assumir o ritmo cardíaco. Mas, além disso, o nó atrioventricular tem uma função extremamente importante. Ele não simplesmente recebe os potenciais de ação e propaga para os ventrículos. É como se ele recebesse os potenciais de ação, segurasse por um breve intervalo de tempo e só depois deixasse esses potenciais de ação passarem para os ventrículos. Nós dizemos que o nó atrioventricular também tem a função de gerar um retardo fisiológico na propagação de potenciais de ação dos átrios para os ventrículos. É por conta disso que os átrios contraem num tempo e os ventrículos contraem só um tempo depois. Esse retardo fisiológico pode ser observado na análise do eletrocardiograma pela medida do que nós chamamos de intervalo PR, que é a distância entre a sístole atrial e o início da sístole ventricular. Muito bem, então é como se o nó atrioventricular funcionasse como um filtro de frequências dos potenciais de ação que vêm do nó sinoatrial em direção aos ventrículos. É justamente por conta disso que durante a fibrilação atrial, apesar da frequência de contrações fibrilatórias anárquicas atriais chegar a cerca de 400 a 600 por minuto, não são todas essas contrações que se propagam para os ventrículos, mas apenas cerca de 90 a 160. Porque justamente o nó atrioventricular vai funcionar como um filtro e não vai deixar passar todas esses potenciais elétricos em direção aos ventrículos. Então, por conta disso, apesar da frequência de contrações anárquicas fibrilatórias atriais chegar a 400 a cerca de 600 por minuto, a frequência cardíaca se eleva apenas para cerca de 90 a 160. Por conta da função de filtro de frequências do nó atrioventricular. Depois que os potenciais de ação passam, então, por esse momento de retardo fisiológico, o nó atrioventricular transmite esses potenciais de ação para os ventrículos e eles vão se propagar inicialmente pelo feixe de His, também chamado de fascículo atrioventricular. Num primeiro momento, esse feixe de His que desce pelo septo, ele tem uma porção comum e depois se ramifica em feixe de His esquerdo e feixe de His
direito. Essa ramificação ocorre da base do coração em direção ao ápice, no meio do coração. E chegando ao ápice, o que vai acontecer? Esses potenciais elétricos vão se propagar por um sistema das chamadas fibras de Purkinje para a parede de todo o ventrículo. Tanto o feixe de His quanto as fibras de Purkinje têm a propriedade de transmitir potenciais de ação de forma muito rápida e com isso nós temos a contração ventricular. Eu espero que você tenha compreendido a explicação a respeito da pergunta inicialmente proposta. Consulte as referências. Em caso de dúvidas, entre em contato e bons estudos. Até a próxima videoaula.